Muito bem. Tem uma palavra que há um tempo já arde no meu coração a respeito de... Eu estava sentado aqui, eu não esqueço do dia que Deus falou comigo a respeito de águas, a respeito de mergulhar, a respeito dos rios de Deus. E é incrível porque certa vez eu estava lá no hospital orando pela Di, e eu gostava de olhar para cima assim, por sobre o hospital, e um dia eu orei: Deus, faz um rio de vida, um rio de cura, um rio de poder descer aí dos céus, inundar esse hospital, inundar o lugar onde a Di está, e não só ela, mas todas aquelas pessoas que estão naqueles leitos enfermas, precisando de vida, precisando de cura, precisando do seu poder. Faz um rio. E eu fechei os olhos e comecei a imaginar um rio descendo naquele hospital e vidas sendo curadas, submergindo aquelas pessoas num ambiente de cura, de restauração. E eu fiquei maravilhado e Deus não deixou essa palavra sair do meu coração. Quando eu vim ministrar aqui, eu falei: eu preciso falar sobre aquilo. Eu sou meio assim, quando Deus coloca algo no meu coração, eu fico muito tempo meditando em cima daquilo. Enquanto eu não ministro a palavra, ela não sai do meu coração. Às vezes até a gente ministra alguma outra coisa mais específica por algum motivo, mas a palavra queima. E eu queria falar a respeito disso, porque a Bíblia fala muito a respeito de água. E tem diversos significados dentro da palavra, a palavra água, né? Às vezes significa água, água mesmo, às vezes significa vida, e diversas outras coisas que a Bíblia traz a respeito de água. Mas primeira coisa que eu queria falar com você a respeito disso é que existem águas que não são de Deus. Olha que interessante, né? Porque eu comecei a pensar nisso e me veio diversas experiências com água na minha vida. No exército, então, a gente tem experiências com água a todo tempo. Eu vou falar algumas aqui durante a ministração para você entender, mas assim, a gente tem muita experiência com água, desde passar muita sede, desde ficar submerso na água um bom tempo, águas às vezes que não são mais agradáveis, né? As mais agradáveis possíveis, águas geladas, em momentos difíceis, nas madrugadas, aí a gente é obrigado às vezes a entrar dentro de alguma água. Então a gente tem bastante experiências com água no exército. Mas a primeira coisa que eu queria colocar no seu coração nessa noite, nessa macrofesta, e que nós vamos fazer uma grande festa sim, no final, porque Deus vai derramar os seus rios aí na sua casa, através da internet. A presença de Deus vai ser um rio de águas vivas, que vai alcançar aí a sua casa, o seu coração, a sua família, e vai trazer algo novo aí para a sua família, em nome de Jesus. Lá no Salmos 69, no versículo 1 e 2, diz assim, ó: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo. Não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas. As correntezas me arrastam. Quando eu li esses salmos foi que eu vi que existem águas que não são de Deus, não são boas. E eu lembrei de um hotel em Jarinu, nessas nossas andanças aí à procura de hotéis para os encontros de casais. Nós chegamos no hotel lá onde tinha uma fonte em frente ao hotel. E parecia uma água muito bonita, até então, uma fonte bonita. Mas quando você ia chegando perto daquela água, você ia sentindo um cheiro estranho. Sabe, um cheiro de água podre? Aquele fedor de água, uma água parada há muito tempo, que não se mexe, que não renova. E aquela água estranha, parecia tão bonito, parecia tão lindo, parecia um ambiente tão agradável para sentar ali, conversar talvez, ali em casal, tirar fotos, mas próximo daquela água fedia muito, tinha um cheiro muito ruim. Então tem águas que parecem bonitas, mas na verdade, se você for olhar a fundo, elas são podres, elas são lamacentas. Nós vemos aqui nesse salmo que o salmista está mergulhado numa água dessas. Com certeza ele está clamando, ele diz: salva-me, ó Deus, me tira daqui, me ajuda. E
essas águas, com certeza, elas não têm vida. São totalmente contrárias às águas de Deus. E nós vemos muitas pessoas que estão nesses ambientes onde não tem vida, nesses ambientes obscuros, lamacentos, barrentos, sabe, que não é o lugar apropriado, não é o lugar ideal para nenhum de nós, que queremos estar num ambiente de vida, de alegria, como essa macrofesta aqui. E eu lembrei, eu realmente lembrei de inúmeras coisas quando eu pensei em água. Eu lembrei lá da minha infância, lá no famoso Beco do Sabão, que você já ouviu falando aqui muitas vezes. Ele era a última rua, ela não tinha saída, e atrás era mato, e tinha algumas, lá a gente chama de sangas, né, que é esses pequenos, não dá para nem falar que é rio, uma sanga. Inclusive tinha um arroio que eu até notei aqui, chamava Cadena. E quando a gente é criança, a gente entra em cada lugar e não está nem aí, né? Eu tenho certeza de que hoje eu não entraria onde eu entrei quando eu era criança, porque a gente vai e não está nem aí. E eu lembro que as águas, elas não eram águas legais. Esse arroio Cadena, por exemplo, a gente lembrava que tinha muito lixo, muita imundície, mas quando a gente é criança, não está nem aí. Entra, toma banho, parece que é o melhor lugar do mundo ali, aquela água. Mas eu lembro que era um lugar muito ruim, muito sujo, aqueles... Tinha até esgoto em alguns lugares. Inclusive eu sempre lembro do tal do Mussum. Não sei se você conhece Mussum, aqui talvez não é esse nome, não é aquele dos Trapalhões, né? Mas o nome é Mussum, é um peixe, uma enguia, alguns chamam de enguia, aquele é tipo uma cobra preta assim, mas a gente pegava aquilo, inclusive comia, que é bom para comer, mas com certeza hoje também não faria isso, porque o ambiente lá não era dos melhores, não era muito limpo, principalmente quando chovia, enchia, aí eles vinham, saíam do lugar deles ali, mas era um ambiente muito ruim, um ambiente muito sujo, que para aquela época, enquanto eu era criança e vivia naquele ambiente ali, não tinha uma visão do mundo ou de nenhum outro ambiente melhor que aquele, era um ambiente ótimo, um ambiente propício para brincar, para se divertir, para refrescar nos dias de calor, mas com certeza, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não entraria mais lá. Então a gente percebe que muitas pessoas estão vivendo num ambiente obscuro, lamacento, barrento, um ambiente que não é legal, que não é próprio para elas. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar que aquele ambiente é ruim. Elas acham que esse é o melhor ambiente possível para viver, para seguir sua vida, para alcançar os seus planos, para avançar na fé. Mas eu quero te dizer, queridos, que não é esse o lugar certo para nenhum de nós, não. Deus tem lugares maravilhosos para nós. Deus tem lugares de vida, lugares de alegria, águas limpas, águas claras, águas que refrescam, águas que refrigeram, águas que nos mantêm de pé, águas que renovam as nossas forças. Mas tem também pessoas que não são tão assim desavisadas. Tem pessoas que escolhem estar num ambiente assim. Elas decidem, talvez também por uma certa ignorância de não entender ou não ter experimentado ainda algo novo, mas inclusive essa palavra surgiu quando eu li esse texto de Jeremias no capítulo 2, que eu li isso aqui, eu fiquei impressionado, realmente me chamou a atenção, eu falei, Deus, mas como? Então vamos ler juntos, Jeremias no capítulo 2, do versículo 10 até o versículo 13. E diz assim, pois passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Esse Quitim e Quedar, está falando que é o Ocidente e o Oriente. Então ele está falando assim, anda pelo Ocidente, anda pelo Oriente, e você não vai ver nada desse tipo. E aí ele vai descrever o que ele está falando. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fosse deuses? Ele está falando assim, tem alguma nação que trocou o seu Deus por outro, ainda que o Deus deles nem seja Deus de verdade? Aí ele começa a falar a respeito do povo de Deus.
Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Queridos, esse versículo me marcou muito. O povo de Deus trocou a glória do Senhor por algo que não tem nenhum proveito. E aí ele continua no versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Foi exatamente assim que eu fiquei. Eu fiquei realmente horrorizado, espantado, desolado. Eu pensei, meu Deus, como que o povo troca a glória de Deus por algo que não tem nenhum proveito? Aí no 13, ele fala, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Deus está falando, deixaram a mim, que sou o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Ah, queridos, meu Deus do céu. Quando eu li isso aqui, eu fiquei impressionado. Eu falei, Deus, por quê que alguém, em sã consciência, consciente do que está fazendo, consciente dos seus atos, trocaria a glória de Deus por algo que não tem valor nenhum? Trocaria um manancial de águas vivas, um manancial que jamais acaba, um manancial que vem direto do trono dos céus para a nossa vida, por uma cisterna que acumula água, mas nem para isso ela faz, ela não acumula água direito, ela vaza. Que as cisternas rotas são cisternas que vazam, ou seja, não presta para nada. Eu fiquei, meu Deus, não é possível que alguém faria isso em sã consciência. Alguém tomaria essa decisão? Não, peraí, eu não quero um rio de águas vivas na minha vida, não. Eu prefiro algo que não presta para nada, algo que não funciona, que não cumpre nem a sua própria finalidade. E aí eu digo a você, para você refletir um pouquinho na sua vida, porque eu refleti bastante nisso, sobre as escolhas que nós estamos fazendo. Será que na nossa vida, em nenhuma área, nós estamos também trocando a glória de Deus, as coisas maravilhosas do Senhor, as coisas que realmente fazem toda a diferença na nossa vida, por coisas que, se nós formos ver de verdade, elas não acrescentam absolutamente nada, não tem sentido nenhum, não tem, como diz o versículo aqui 11, nenhum proveito. Será que nós também não temos tomado essas decisões, às vezes consciente, às vezes inconsciente, às vezes no automático, às vezes por escolha mesmo, tomamos decisões de valorizar coisas que na verdade não tem proveito, e deixamos as coisas poderosas, as coisas que vivificam, as coisas que realmente vão fazer diferença na nossa vida de lado. Deixamos Deus de lado. Eu queria pedir que a Roberta trazer para mim aqui os nossos apetrechos, que eu quero fazer uma dinâmica para ilustrar isso. Porque realmente, quando eu li esse texto, na hora me veio na mente. Certa vez, passou em diversos canais. Dani, vem cá, Dani, por favor. Você vai ser a minha cobaia. Eu lembrei de um quadro que tinha aí nos canais de televisão. Eu até achava que era mas eu acho que é outro, enfim. Mas, pode sentar aqui, Daniel, por favor. Senta aqui, bonitinho, que você vai ser minha cobaia. E eu lembrei de um quadro onde as pessoas elas tinham que escolher o que elas iam ficar. Então era oferecido várias coisas, ela tinha que falar sim ou não para aquilo que ela ia escolher. Então, veste isso aqui. Se tirar o óculos você já não enxerga, nem precisa colocar. Eu lembro que ficava numa cabine fechado, era tapado os seus ouvidos e ela também não enxergava nada. E aí ela falava, dava algo, ela tinha algo que já era dela, e aí era oferecido uma outra coisa, e ela tinha que falar sim ou não, se ela trocava por aquela outra coisa. E o que ela ficasse no final seria
o que ela levaria para casa. Nós vamos fazer exatamente isso aqui. Né? Tá enxergando alguma coisa? Ó, não pode mentir, hein? O Espírito Santo está aqui. Então, Dani, é o seguinte, eu vou te dar uma coisa, mas eu vou deixar aqui, você não vai pegar, tá bom? Vou te dar uma coisa muito legal. Então, primeira coisa que eu vou dar para a Dani é isso aqui, ó. Não pode soprar, tá, gente? Vocês estão aqui. Então, a partir desse momento, isso aqui é dela. É dela. Acho que ela não está enxergando aqui não, né? Vou deixar aqui, ó. Então, isso aqui é dela. Tá bom, Dani? Isso aqui é seu, tá bom? Isso aqui é seu. Então, você tem direito sobre ele, a sua escolha, por enquanto. Tá bom? Mas eu vou te dar a oportunidade de trocar, se você quiser. Então, eu vou oferecer outra coisa aqui para você, e você vai fazer com o dedo, sim ou não. Não vou te dar o microfone para não ficar passando, mas tem essa outra coisa aqui que é muito bacana também, e ela vai ter a oportunidade de trocar por essa que está na minha mão ou não. Então você fala sim ou não. Quer trocar o que você já tem, já é seu, por isso que está na minha mão, sim ou não? Sim? Então tá bom, vamos trocar aqui então. Ó, agora sim, hein? Agora ficou bom. Então vamos lá. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Te dar mais uma oportunidade de você trocar ou não. Eu estou com outra coisa aqui na minha mão, também muito bacana, muito legal. E você vai ter a oportunidade de falar sim ou não se você quer trocar. Você já tem algo que é seu, mas eu estou te oferecendo algo melhor. Sempre é melhor, né? Quer trocar ou não? Sim ou não? Não, não quer trocar. Então tá bom. Muito bem. Não quis trocar, gente, tá vendo? Ficou com um bom. Tem uma coisa muito legal aqui. A última, hein? Agora é a sua última chance. Então agora ela tem algo muito bacana ali, mas eu tenho algo melhor ainda aqui na minha mão. E eu vou dar a oportunidade para ela trocar de novo por essa última coisa aqui, para ver se ela quer ou não. Bom, quer trocar o que você tem pelo que eu tenho aqui na minha mão? Sim ou não? Não? Não quis. Então tá bom. Muito bem. Pode tirar a venda, você ganhou. Até vou te mostrar que você não quis. Você ganhou esse óculos topíssimo, ó. Você não quis essa bolinha de papel. Você não quis essa barra de chocolate. Que pena. Depois eu te dou ali nos bastidores ela. Leva para mim, por favor, tudo. Obrigado, viu? Pode levar tudo para mim, por favor. Então, vocês perceberam? Eu tive essa impressão. Quando eu li esse texto, as pessoas trocando a glória de Deus por coisas que não tem finalidade nenhuma. Eu lembrei na hora desse quadro. Quando as pessoas elas escolhiam no escuro. Elas não estavam vendo aquilo que estava ali sendo oferecido para elas, e elas tomavam as suas decisões, escolhiam os seus caminhos, escolhiam aquilo que era melhor. E eu falei, só pode ser isso, não é possível. Quem que em sã consciência vai trocar algo bom, maravilhoso, top para a sua vida, por algo horrível, que vai fazer mal, que vai levar ela para os maus caminhos, que vai fazer ela ter doenças, que vai fazer ela caminhar talvez para um caminho de morte. Então, e aí eu fiquei pensando na nossa atual conjuntura, né? Que tem pessoas que fazem isso hoje. Tem pessoas que trocam, às vezes, um culto tão abençoado, um culto onde nós vamos ouvir uma palavra que vai vivificar a nossa vida, vai mudar a nossa história. O pastor, ele vem aqui, ele busca, ele clama a Deus por algo para a igreja, alimento para a igreja, né? E vem aqui trazer uma palavra e um louvor abençoado, onde a gente, com certeza, muda o nosso coração, muda o nosso interior, com direções claras a respeito de finanças. E as pessoas, não, mas eu não ligo muito para isso não, isso aí para mim não é tão importante. Às vezes é melhor fazer outra coisa, ficar dormindo, sair, passear, ou então eu estou muito ocupado, estou trabalhando demais, e não, deixa de lado, sabe? Tem pessoas que, por exemplo, não valorizam tanto a célula. Meu Deus, gente, meu Deus, como a nossa célula lá, meu Deus, a gente ora por tanta gente, e cada testemunho do que aconteceu nesse período mesmo, eu até contei aqui já, né, que eu ajudei uma mulher, aí depois, enquanto eu estava aí
passando por isso, ela me ajudou, e a gente sempre se fortalecendo. Eu até falei na célula lá, na semana que eu estava sozinho em casa, né? Falei, vamos fazer uma célula extra para a gente conversar, para a gente bater papo, para a gente orar junto, contar os nossos testemunhos. Teve uma que eu fiz. Eu falei, gente, vamos fazer uma célula extra hoje. E nós entramos lá, entrou 4 ou 5 pessoas, e a gente começou a conversar, contar da vida, testemunho, e foi tão bom, tão bom, tão bom. Aquilo lá foi tão bom. Eu contei, inclusive vocês vão receber isso no discipulado também, mas eu falei para uma mulher assim, nossa, eu briguei com Deus tanto, porque em certo momento, eu contei para vocês aqui também, quando eu preguei na quinta, briguei com Deus e tal. Ela falou assim, Giovanni, foi tão bom você ter falado que eu briguei com Deus, que brigou com Deus, porque eu pensei que só eu brigava com Deus de vez em quando. Então é tão confortante para mim saber que você também tem esses momentos. Eu falei, com certeza eu tenho. Eu falei assim que estava um pouco ansioso, né? Porque das notícias, das ligações, dos médicos e da evolução da Di. E ela falou assim, eu falei, eu estou comendo açaí aqui todo dia por causa da ansiedade, todo dia eu como açaí. Ela falou de novo. É tão confortante saber que você fica ansioso também de vez em quando. É tão bom saber disso, que eu não fico sozinho. Ela falou, estou comendo aqui 2 barras de chocolate já hoje. Aí nós ali conversamos e oramos e foi tão bom. Então a célula, ela é a vida de Deus. Ela é um braço desse rio. Talvez é um pouquinho dessa água viva que está sendo jorrada sobre cada um que participa. E tem pessoas que não valorizam, falam, não estou muito afim não estou com cabeça. Eu até conversava com uma pessoa esses dias, a pessoa está com problema de saúde lá, ela falou que não quer fazer célula por enquanto. Eu falei, mas meu Deus, é o contrário. Quanto mais problema a gente tem, aí sim que não pode deixar de fazer, porque é para atrair a vida de Deus para a nossa vida, né? O poder de Deus, o milagre, a unção, a graça, a misericórdia de Deus sobre nós, e vem através dessa célula também. Queridos, tem tanta gente que não valoriza o louvor e a adoração. Eu sou apaixonado. Eu só conseguia ficar em casa sozinho se estivesse escutando louvor. Se desligasse o louvor, ficasse aquele silêncio, eu saía de casa, ia embora. Então eu sempre estava cantando e chorando, e eu deixava o louvor ligado, daqui a pouco eu parava tudo e começava lá a orar, adorar, chorar e declarar o que o louvor estava falando. Então tem gente que deixa isso de lado, tem tantas pessoas que ainda escutam músicas que não tem nada de bom, que a letra é ruim, a melodia é ruim, músicas muitas vezes consagradas a outras entidades, trocam algo precioso, algo valioso por algo que não faz diferença nenhuma na vida, às vezes até pior, às vezes algo que faz mal. Troca momentos de oração, às vezes a pessoa fica horas e horas em rede social, em televisão, ouvindo notícia ruim ou falando besteira, e não tem um momento para orar, para contemplar a presença de Deus, sabe? Clamar. Ou às vezes só ficar ali contemplando a presença do Senhor. Tem tantas pessoas que não valorizam o convívio cristão. Como é bom! Eu precisei demais de pessoas nesse tempo. E eu falei, eu preciso estar junto de pessoas. Então eu ia ficar com um, ia ficar com outros, sempre conversando, buscando apoio, onde todo mundo que vinha tinha uma palavra, se oferecendo para ajudar, para fazer o que fosse necessário, para me ajudar. E como é bom, importante, como é valioso esse convívio também. Então, querida, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Não escolha águas, não escolha essas águas lamacentas, embarreadas, águas que não é o habitat de um cristão. Escolha as águas de Deus. E é sobre as águas de Deus que eu quero falar agora nesse segundo ponto. Porque tem uma passagem que quase todos nós já ouvimos, vimos pregações, está lá em Ezequiel 47, do versículo 1 até o 5. Inclusive nós cantamos, né? Essa canção. Nós vamos ler então rapidinho aqui do Ezequiel 47, do 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus. Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente, e as águas
desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, ou tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos, que é a cintura. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Queridos, essa passagem é incrível. Ela não sai do meu coração sempre, porque nós entendemos que ele começa falando aqui no início, e se a gente estudar, a gente vai ver que ele está querendo dizer que existe um rio. Existe um rio que corre do altar do Senhor e vem até nós. E por isso que eu digo para você, esse rio ele passa pela igreja, esse rio ele passa pelas células, esse rio ele passa pelo discipulado, esse rio ele passa pelo louvor, a adoração, e ele está disponível para cada um de nós. Existe um rio de vida, vida disponível para cada um de nós, à nossa disposição. Mas nós entendemos aqui algo muito importante, nós precisamos também meditar a respeito disso, porque ele fala a respeito de níveis de submersão. A pessoa pode estar muito pouquinho, com só o pé, até o tornozelo dentro do rio, mas ela pode estar lá, totalmente submersa, a ponto de nem conseguir colocar os pés no chão, a ponto de ser totalmente tomada por esse rio. E eu quero te perguntar, porque é uma coisa que nós precisamos nos perguntar constantemente, em qual nível nós estamos? Se pensarmos na nossa vida com Deus, se pensarmos no nosso dia a dia com Ele, se pensarmos nas nossas 24 horas do dia, 7 dias por semana, qual seria o nosso nível de submersão na vida com Deus? Eu pensei muito sobre isso e fiquei pensando a respeito desses níveis, né? De pessoas que talvez estão ainda nos artelhos. E aí me veio mais uma experiência com água, que lá no sul, eu vou contar um segredo lá no sul. Talvez você já fez isso aqui, mas lá é mais comum. Lá quando está muito frio, mas sabe quando está muito frio que a água da torneira quase sai congelada? Tem muita gente que não lava o rosto de manhã, não pega com as 2 mãos assim e joga na cara e passa em tudo, não, porque está muito frio, muito gelada. A mão às vezes está quentinha, ainda é das cobertas, né? Então, ela vai lá, molha o dedinho assim na torneira e passa só a tirar aquela sujeirinha que fica no canto do olho e está lavada a cara. Está pronta para sair, está pronta para ir trabalhar, porque afinal de contas está muito frio, às vezes está até de luva, tira a luva para fazer isso. E talvez tenha pessoas assim, que é só um dedinho nas águas de Deus e molha o rosto, molha alguma coisinha no corpo, não está nem com os artelhos, às vezes. E quem sabe, eu queria te pedir para você, junto comigo, fazer alguma relação com esses níveis que nós podemos estar aí mergulhados na presença de Deus. Porque os artelhos talvez representem aquela pessoa que só vem no culto de domingo. Bom, é só o culto de domingo, para mim já está bom demais, é o suficiente. E mesmo assim, tem domingo que eu não consigo, porque afinal de contas, vem visita aqui em casa, a família vem, eu não posso mandar eles embora para ir no culto. Eu preciso ficar com eles, eu preciso dar atenção, não posso ser mal educado, então
Talvez essa pessoa que é só o pezinho, lá no quartel a gente faz isso, né? Quem já serviu sabe que às vezes o cara faz alguma coisa errada ali, ele ganha um presente. A gente manda ele refrescar os pés, né? Então ele vai lá na torneira com o coturno e enche d'água para refrescar os pés, um presente para ele por algo que ele fez. É para ele não esquecer mais. Com certeza ele vai lembrar bastante do erro dele, né? E talvez tenha pessoas assim que para um culto tá bom, as célula, não, mas durante a semana eu tenho muito compromisso, eu trabalho, eu chego cansada, então eu não consigo. Talvez essa é a pessoa que está só até os arteiros. Inclusive, talvez essa pessoa aqui é aquela que está apaixonada pelo culto online. Meu Deus, como é bom o culto online. Eu fico aqui deitada no meu sofá, jogado, enrolado nas cobertas, ouvindo o culto. Oh, glória! E eu não mexo um dedo no louvor, eu ouço a palavra, eu dou cochilado no meio da palavra, eu acordo, né? E domingo nem levanto da cama, eu pego o celularzinho, põe do lado assim do travesseiro e permaneço lá, firme, fora do culto, deitado na cama, né? Então a pessoa está apaixonada pelo culto online, talvez essa pessoa é essa aqui que está só até os artérios, está muito raso, muito superficial, ou quem sabe essa até os joelhos, aí é um pouquinho mais. Aí a pessoa que já não, o culto de domingo é sagrado, eu venho em todo o culto de domingo. A célula, eu até participo, mas é de vez em quando, sabe? É quando dá, às vezes também não dá, né? Porque afinal de contas, toda semana tem célula, meu Deus, né? Aí tem o devocional, que todo dia tem devocional dos pastores da igreja. É alimento, é vida de Deus sendo derramada sobre nós, mas também é difícil, né? Afinal de contas, 5 minutos é muita coisa. Quando eu consigo, eu ponho no YouTube, que lá dá para acelerar, né? Põe 2 vezes, dá 2,5. Então, às vezes eu consigo até, mas é rápido, tem que ser rápido, porque eu tenho muita coisa. Orar é meio difícil, orar é só de vez em quando, né? Talvez é essa pessoa que está só até o joelho ainda, mergulhado na presença de Deus. E aí tem o terceiro nível, que é nos lombos, que é a cintura, né? Mais ou menos aqui. Essa pessoa já está um pouquinho mais aprofundada. Essa já participa de tudo. Essa já é culto, é sagrado, cela é sagrado, né? O devocional, ela tem compromisso de ver todo dia também. É uma pessoa que já começa a orar. Ela já ora. Às vezes ora fazendo outras coisas, né? Eu oro lavando a louça, eu oro limpando a casa, eu oro enquanto estou caminhando para o trabalho. Não tem ainda aquele tempo dedicado, sabe? Dedicado, que separa ali 1, 2 horas mergulhados na presença de Deus. Talvez essa é a pessoa que vai até... Inclusive no quartel, quando a gente começa a pegar chuva, ou então está no campo andando assim, molhou o pé 50% da moral vai embora, né? Molhou o pé 50% vai embora, porque já fica, meu Deus, molhou meu pé, vai dar bolha, vai apodrecer meu pé, vai me dar frieira, vai me dar um monte de coisa. Aí continua se molhando, quando molha até aqui, que molhou até aqui, é os outros 50%, aí já era. Não é verdade? Aí acabou o combatente. Molhou até aqui, o combatente, a moral já está lá embaixo, ele já está desesperado para ir embora. Mas é interessante porque essa pessoa que está até a cintura, ela já consegue uma profundidade um pouco maior. Já pode... Inclusive, eu fiquei pensando sobre isso, quando você está dentro d'água até aqui, você já começa a ficar um pouco submerso. O seu peso já diminui sobre as suas pernas. E sabe o que eu entendo? Que quando eu mergulho mais e mais na presença de Deus, o peso vai saindo de mim e Deus vai me sustentando. Eu fico mergulhado e eu não tenho mais... Inclusive, o outro nível é o nível em que a própria Bíblia fala que não toca mais o chão. É totalmente sustentado pela presença de Deus, pelo poder de Deus, por essas águas maravilhosas que Deus tem para nós. Talvez não, com certeza, é esse nível que nós precisamos buscar. Talvez ninguém
talvez não, com certeza, todos nós aqui, os pastores inclusive, sempre vão ter que dar um passo a mais. Sempre vão ter que ir um nível mais profundo. Sempre vão ter que ir um pouquinho mais. Rever a sua vida, rever aonde eu estou. E eu quero que você faça isso essa noite junto comigo. Aonde eu estou? Qual o nível que eu estou mergulhado na presença de Deus? Será que é um nível superficial? Será que é um nível raso? Será que é um nível onde as coisas de Deus não são tão importantes para mim ainda? Afinal de contas, tem muita coisa que eu preciso me preocupar e trabalhar no mundo. Talvez que eu sou um pouquinho mais e um pouquinho mais. Mas eu quero te fazer um convite. Um convite que eu faço para mim também. Eu faço para todos que estão aqui assistindo. Talvez você acabou de chegar na célula, está conhecendo as coisas de Deus agora, está conhecendo como é essa vida de Deus, as águas poderosas do Senhor, está conhecendo agora como é andar de mãos dadas com Deus. E esse convite é para você também, e esse convite é para todos que estão na presença de Deus, porque todos nós podemos dar mais um passo. O convite que Deus nos faz essa noite é: dê mais um passo. Não importa o nível que você esteja, não importa se até hoje o seu nível ainda é meio superficial, ou já está mais ou menos, ou de repente já está aprofundado, mas o convite de Deus hoje para você é: dê mais um passo. Eu sei que dar um passo às vezes não é muito fácil, porque talvez a gente não entenda, não saiba a fundura do próximo passo, não saiba se vai ser o mesmo nível, um pouquinho menos ou bastante, e às vezes a gente fica com medo. Eu vou dar mais um passo, mas espera aí, eu não sei ainda certo onde é que eu estou pisando. Queridos, em Deus não precisa ter medo. Pode ir, pode aprofundar, pode ir para as águas mais profundas, porque certamente é o desejo dele para mim e para você. Ele tem rios de águas vivas para nós. Pode subir o louvor, por favor. Queridos, não é tempo de ficar parado. Não é tempo de ficar olhando, vendo a banda passar, vendo o que vai acontecer, não. Queridos, sabe o que eu decidi nesse tempo em que eu fiquei batalhando pela dia, orando muito e mergulhado, porque, afinal de contas, no momento desse, você só quer orar. Toda hora que você para e pensa no que está acontecendo, eu preciso orar, eu preciso batalhar, eu preciso marchar. Eu ia lá para o hospital e falava: eu preciso marchar, eu preciso ser um soldado guerreiro, eu preciso estar batalhando aqui enquanto ela está lá batalhando pela vida. Enquanto ela está ali batalhando pela Isabela, eu preciso ser um soldado, eu preciso marchar. E ficava marchando. E o Alisson foi comigo todos os dias. Só no último que ele não conseguiu, mas ele foi comigo todos os dias lá no hospital orar. E a gente ficava lá na frente e eu via eu e ele marchando como soldados, guerreando, clamando pelo poder de Deus, pedindo a Deus para enviar anjos para estar lá ao lado dela. Inclusive ela vai contar para todos nós aqui um dia o quanto ela sentiu esses toques lá. Ela via alguém tocando na cabeça dela. Inclusive ela falou hoje que a mão era pesada, igual a minha. Às vezes eu ponho a mão na cabeça dela para orar de noite, e ela fala: amor, que mão pesada, tira um pouco. E ela falava que no hospital tinha uma mão que às vezes ficava sobre a cabeça dela assim, e ela abriu o olho achando que era alguém fazendo alguma coisa e não tinha ninguém. E eu falei: certeza que eram os anjos do Senhor, era o Espírito Santo lá visitando, tocando, era o próprio Jesus. Eu pedi tantas vezes para Jesus ir lá segurar na mão dela, para Jesus ir lá fazer o carinho que eu não estava podendo fazer. Eu pedi tanto para o Espírito Santo, do cabelo dela até a ponta do pé, revestir ela desse poder de cura, das águas do Senhor. Eu falei: Deus, inunda ela nas tuas águas, faz o teu milagre. Sabe, queridos, e a gente tem que decidir. É tempo de nós assumirmos as rédeas da nossa vida. Não é tempo mais de aceitarmos que sujeiras sejam jogadas dentro do nosso coração. Então eu digo a você, assim como eu comecei falando aqui, que existem águas que não são de Deus, é hora de limpar, é hora de sair desse ambiente. Então que você, a hora que acabar esse culto, e tiver aí no seu celular ainda coisas imundas, coisas que não são do Senhor, deleta, sai de grupos. Se é rede social, dá um tempo. Se alguns amigos
corta a amizade. Se é a televisão, desliga. Corta a TV a cabo, desliga a televisão. Mas faz alguma coisa, não fica inundado nessa água lamacenta, barrenta, que não está te fazendo bem, não. Foi interessante porque eu tive uma experiência, porque eu estava lá em casa um certo dia, à noite, e passando os canais de televisão, e lá em casa, apesar de ter os canais adultos, que a gente chama, né, era bloqueado e eu nem sabia a senha, e nem fiz questão de descobrir. Mas aí eu estava passando aqui, quando eu vi, caiu num canal daquele, e eu descobri que não sei como, o negócio desbloqueou sozinho. E eu estava sozinho em casa, e aí é óbvio que homem, não, peraí, mas é sério? Aí tem aquela conversa de querer ver como é que é, qual foi, por que está lá e tal. Eu falei, não vou. E fui lá e imediatamente bloqueei, deletei, sumiu, coloquei uma senha que nem eu sei. Mas era um momento de decisão. Era um divisor de águas, onde eu estava clamando muito, mergulhado na presença de Deus, e me foi oferecido a lama do mundo. E o inimigo vai fazer isso comigo e com você. Vai oferecer a lama do mundo para sujar. Vai fazer com que essas águas poderosas que podem nos fazer tão bem, elas sejam sujas pela sujeira deste mundo. Então é hora de tomar decisão, querido. É hora de assumir as rédeas. É hora de escolher realmente o que vai fazer, o que vai existir na nossa vida e o que não vai existir. E às vezes é decisões drásticas, é decisões duras. Mas tome, que a unção do Senhor visite a sua casa nesses momentos. Que a unção do Senhor visite o seu lar, o seu coração, para te dar ousadia, autoridade, para tomar decisões corretas. E eu quero te convidar hoje a dar mais um passo. Talvez você já esteja lendo a Bíblia, ore mais um pouquinho, aliás, leia mais um pouquinho. Se você está lendo a Bíblia, leia mais um pouquinho. Se você não começou um plano de leitura da Bíblia, comece agora, não espera virar o ano, não. Vamos começar agora um plano de leitura da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, das cartas. Comece agora. Se você está orando 5 minutos, vamos orar 10. Se você está orando meia hora, vamos orar 35, 40, 1 hora. Vamos dar mais um passo. Vamos à frente, vamos avante. Se você está jejuando alguma coisa, jejua 2. Se você está jejuando uma refeição, 1 dia por semana, faz 2 dias. Vamos dar mais um passo. Eu vou ser o primeiro que vou fazer isso. Eu vou dar mais um passo. Eu vou avançar. Faça um compromisso com o Senhor de todo dia ir lá assistir, meditar no devocional que nós colocamos nas redes sociais, no YouTube. Nós queremos alimentar, queremos levar vida até você. Talvez você já ouviu tanta palavra, já aprendeu tanto, talvez agora seja a hora de praticar mais uma coisa. Vamos praticar mais uma coisinha que Deus falou conosco. Vamos dar mais um passo? Não importa o nível que você esteja, o que Deus está fazendo hoje é pegando na sua mão e dizendo, vem, vamos dar mais um passo. Vamos um pouquinho mais fundo. Vamos aprofundar. Vamos ter mais um pouquinho de intimidade. Vamos viver uma vida ainda mais mergulhada na presença de Deus. Esse é o convite. E você diz sim? Se você diz sim, se você diz Deus, eu quero. Então feche seus olhos. Vamos ouvir um louvor. Que você faça essa oração aí no seu coração. Fala, Deus, eu quero um pouquinho mais fundo. Eu quero dar mais um passo em direção ao Senhor. É só um passo hoje. E nós vamos sentir uma grande movimentação na nossa vida. Vamos sentir o poder de Deus inundando mais a nossa vida. Vamos confiar mais ainda no Senhor e não no sistema mundial, global, nos políticos e juízes e que quer que seja. Diga assim, feche seus olhos e vamos adorar o Senhor e entregar a Ele o nosso coração, a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentir esse rio que vem do Teu trono, esse rio de poder, esse rio de águas vivas.
esse rio de vida que flui do Senhor e chega até nós. Obrigado, Senhor, porque nós podemos dizer não, nós podemos escolher aquilo, o que nós vamos trazer para a nossa vida. E hoje, Pai, nós escolhemos o Senhor. Hoje nós dissemos sim ao Teu convite, nós dizemos, nós vamos dar mais um passo. Nós vamos dar mais um passo em direção ao Senhor. Vamos aprofundar um pouquinho mais a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu sei que esses rios estão inundando cada lar, cada casa, promovendo transformações em cada coração. Oh, Senhor, queremos mergulhar nos Teus rios, mergulhar, ficar totalmente submerso na Tua glória, na Tua presença, ao Teu amor, totalmente dependentes de Ti, e somente de Ti, somente do Senhor. Hoje nós estamos dando mais um passo. Obrigado, Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por falar conosco, obrigado por nos visitar, em nome do Senhor Jesus, amém. Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor, diga obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Meu Deus, que você possa ter aí sentido os rios do Senhor, esse rio de águas vivas correndo aí, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural, que você seja tremendamente impactado pela vida do Senhor aí na sua vida. Amém? Que Deus te